Fala galera, antes de começar o corte, lembrar vocês aí que a Betfair é patrocinadora do Futebolaço Podcast e a maior parceira da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vascaíno aposta lá na Betfair, quem não é vascaíno também pode apostar lá. Lembrando que tem que ser maior de 18 anos e apostar com responsabilidade, tá? Não vai aí se comprometer, isso não é renda extra, é só um entretenimento. Você pode ganhar, mas também pode perder, beleza? Betfair, parceira do canal Futebolaço Podcast. Agora vamos pro corte. Eu falei isso no meu pós-jogo ontem, após a vitória contra a Portuguesa, que eu também acho que caso o João Vitor coma a mosca aí, dependendo também das apresentações do Maurício Lemos, que ele possa ir pro banco. Eu acho que é algo que vai ser muito difícil de acontecer, porque ele foi um zagueiro muito caro, o Vasco pagou uma grana muito pesada ali para comprá-lo, e o Vasco acredito eu que vai pesar muito ali a situação para eventualmente colocá-lo no banco. Mas falando das duas primeiras atuações do time titular, o Lucas Oliveira foi bem superior ao João Vitor. Isso é fato. Com um detalhe, ele estava jogando ali, não é improvisado porque ele também sabe jogar ali, mas não na melhor posição de origem. Ao invés de jogar ali como um zagueiro pela direita, ele vem se sacrificando e jogando pela esquerda, apesar de ser destro, e foi muito bem, cara. E uma característica que pede-se muito no futebol moderno de hoje é que o zagueiro também saiba gerar jogo, saiba construir, e ele fez muito isso nos dois jogos. Ontem até vi um pouquinho mais, e ele tem nenhuma dificuldade de usar a perna esquerda, ele às vezes até sai fazendo lançamentos ali com a canhota, mas o legal dele é esse passe pra frente, que quebra a linha. O Vasco tem 3 volantes muito técnicos, Jair, Paulinho e Tietê, e esses jogadores bem entrosados ali com o Oliveira, e quando eles perceberem que se movimentando na frente da área ali e confiando que o Oliveira tem um bom passe, várias vezes o Oliveira vai achar esse passe que vai quebrar umas 2 linhas do adversário, e aí quem receber essa bola já gira e sai numa fase perigosa do campo. Aconteceu isso no jogo de ontem, teve um passe do Oliveira assim mesmo, que ele quebrou 2 linhas, o Tietê já domina e gira e cai de frente pro gol. E ali o Vasco já começa a trabalhar a bola cai, se eu não me engano, no Paulo Henrique na direita. Então tem chamado a atenção essa construção do Oliveira, tá seguro nas coberturas. É importante sempre frisar que a Portuguesa não é parâmetro, o Madureira não é parâmetro, apesar do Fluminense nas 2 últimas rodadas com o time titular ter pego os mesmos adversários. Se a gente dá para dizer que não é parâmetro pro ano esses 2 adversários, dá para dizer que nesse momento o Vasco está bem superior ao Fluminense, que foram os mesmos adversários, ambos com times titulares, e o Vasco foi muito melhor que o Fluminense nos 2 jogos. Ganhou a Portuguesa de 4-1 e ganhou o Madureira por 2-0. O Fluminense venceu chorado ali a Portuguesa por 2-1 ou 1-0 e empatou em 0-0 aí com o Madureira ontem. O Vasco no agregado, nesses mesmos adversários, fez 6-1, 4-1 na Portuguesa e 2-0 no Madureira. Se a régua for essa, dá pra dizer que a gente tá melhor que o Fluminense, mas de novo, lembrando que isso aí não é muito parâmetro. E zagueiro, a gente tem que formar a melhor opinião na hora que ele for exigido na principal valência que um zagueiro tem que ter, que é no duelo individual e na hora de zagueirar. A gente ainda não teve nenhum confronto pesado que de fato fosse levar muito perigo ou exigir o melhor ali do João Vitor e do Lucas Oliveira. A gente vai ver isso no jogo contra o Fluminense, tá? Então vamos ver como é que o Lucas Oliveira se sai nos clássicos aí, no Brasileiro daqui a pouquinho. Vamos lembrar que em 2023 o Léo Pelé foi eleito o melhor zagueiro canhoto do Campeonato Carioca e é ali que surge a frase célebre do Maurício Barbieri, que naquele momento, na visão do Barbieri, o Léo Pelé era o melhor zagueiro canhoto do Brasil. E aí por que surgiu? De fato, ele estava jogando muita bola no Carioca e o estadual te ocasiona esse tipo de coisa. Contra os pequenos, você é pouco exigido. O Léo tem essa característica por ser lateral esquerdo de origem, de ter bom domínio de bola, bom controle, achar passe, veloz, arrastar, conduzir bola. Tava voando. Os primeiros clássicos dele ali foram ok, criou-se a imagem de um dos melhores zagueiros do país. E eu lembro que quem operava as lives da gente na época, né, até não tá mais aqui no seu pod, era o Bruno, que é São Paulino, ele ficava pra mim assim, eu conheço o Léo Pelé, vocês estão todos felizes com o Léo aí, deixa começar o vamos ver que vocês vão mudar de opinião. Ele entrega uns gol bobo, ele marca fofo, eu falei, qual é, cara?
Não é possível, ele tá muito bem no Vasco e tal, sei lá, de repente mudou de cabeça, mudou de ares, vou torcer para que não aconteça, mas ele como São Paulino, ele já me alertava. E aí passou 2 anos, né, ou 1 ano e meio, né, porque o estadual acaba ali quase no meio do ano, terminou o 23 e passou o 24 inteiro, e o que ele cantou lá no período aí que o Léo Pelé tava voando, acabou se provando. E se a gente for pegar exemplos aqui, ó, Lucas Mineiro, nossa, que volante no Cariocão, o Vasco foi lá, antecipou, se eu não me engano ele estava emprestado junto a Chapecoense ou era Ponte Preta. O Vasco foi lá, antecipou o empréstimo, já comprou logo ele, porra, o Oliveira, o Lucas Mineiro vai acertar a volância do volante, cabeça em pé, pô, canhoto. Olha o que deu o Lucas Oliveira depois no Brasileiro. Cáceres chegou a concorrer melhor lateral direito do Carioca aí. Deu água. De Sábado, nossa, elegante, desarma, bom passe. Começou o Brasileiro, pronto. Rubinho Barrichello, lento, pesado, não conseguia marcar ninguém. E se eu for falar aqui, eu vou longe. Até mesmo exemplo de outros clubes do Rio, não necessariamente o Vasco. Eu lembro de um ataque que o Botafogo teve ali na época do Chororô, ou próximo disso, que era Reinaldo, até que tem uma passagem incrível aí com a camisa do Flamengo. O ataque era Reinaldo, Vitor Simões e o Michael Suel era o armador desse time do Botafogo. Pô, o Botafogo era o melhor ataque do Carioca. Pô, o Vitor Simões, ele era apelidado meio que de Hulk. O Hulk, né, hoje, grandalhão, fortão, arrastava todo mundo no corpo. E ele era canhoto também, igual o Hulk, atropelava todo mundo, fazia gol pra caramba. Foi incrível o Carioca do Vitor Simões no Botafogo. E aí, como é que foi o resto da temporada? Ele não terminou nem 1 ano no Botafogo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os leões de estadual. Porque você pega muitos confrontos e jogos contra times ruins, e aí você te cria uma impressão de que o cara é muito bom, mas quando chega a hora do vamos ver mesmo, né, que são jogos de brasileiro, Copa do Brasil, competições internacionais, quem tá jogando, isso acaba te gerando aí uma casquinha de banana e uma distração, vamos colocar assim, não era nem bem o termo que eu queria usar. E eu falei isso no meu pós-jogo ontem, e aí teve uma galera, pô, pessimista, tá de sacanagem, se joga mal, vai batendo. Agora o time tá jogando bem e tá metendo esse migué aí de que a portuguesa não é parâmetro. E não é. E aí, galera, curtiu o corte? Aproveita dessa moral, se inscreve aí no canal. Novos episódios vão ao ar entre 1 e 2 vezes por semana e os cortes estão aqui no canal todos os dias. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Dá essa moral, se inscreva aí no canal e até o próximo episódio ou próximo corte.